Bora fazer mais uma questão? Vamos lá, que na autoria você já sabe, né? A gente tem resolução para quase todas as questões do Enem. Começando aqui com a questão do Enem 2021, prova de reaplicação. Temos aqui Contos dos Clássicos. Vamos ler esse texto, A Invenção de Hugo Cabret. O livro conta a jornada de Hugo Cabret, um menino uma estação de trem parisiense, nos anos 1930. Seu trabalho é a manutenção do relógio da estação, porém a tarefa que lhe tem uma importância maior é completar a construção de um autômato, espécie de robô, deixado a ele pelo pai. Junto de sua mais nova amiga, Isabelle, sobrinha do amargo mercador de brinquedos, Hugo embarca em uma enorme aventura em busca de respostas para suas inúmeras perguntas. O que chama a atenção antes mesmo do início da leitura é o visual do livro, muito bonito, colorido e simbólico. Braille, além de escrever, ilustrou toda a sua obra, e são essas mesmas ilustrações que constroem o grande clímax ao redor da leitura. O autor simula a experiência do cinema em suas páginas, colocando, por exemplo, páginas pretas no início, representando a escuridão da sala de cinema. Os desenhos que são presentes na maioria das páginas não são apenas ilustrações, são partes complementares da história, pois substituem as palavras em vários trechos. Leitura rápida, experimental e muito interessante, ainda mais se você é amante da história do cinema. Olha que legal! Você até deu vontade de ler esse livro, não deu? Eu já vi esse filme, eu acho que tem um filme disso. Eu fiquei lembrando aqui do filme em si. Nesse texto, os elementos constitutivos do gênero são utilizados para atender a função social de o povo. Qual é a função social aqui desse texto? A função de explicar para o leitor os acontecimentos da narrativa. Bom, esse texto só quer te explicar o que aconteceu. Lá na história aconteceu isso, isso e isso, por causa daquilo outro. O texto está só explicando. O objetivo desse texto é explicar. Olha lá, leitura rápida, experimental e muito interessante, ainda mais se você é amante da história do cinema. Nós temos aqui que ele está opinando sobre esse texto. Ele não está só explicando. O livro tem tantas páginas, conta a história de um fulano. E aí lá no livro acontece isso. É só explicação ou tem uma opinião? Segura isso. Informar o leitor sobre o conteúdo do livro de modo impessoal. Impessoal? Gente, ele achou fantástico esse livro. Outra coisa, ele só quer te informar. Informar, explicar é a mesma coisa. Ele tá querendo só te trazer um conteúdo? Ele tá opinando. Convencer o leitor sobre a tese defendida ao longo da descrição da obra. Aqui pega um pouco. Convencer o leitor significa que ele tá falando que o livro é bom e ele vai te mostrar que ele é bom. O livro é bom por causa disso, ele é bom por causa daquilo outro, ele é bom por causa disso. Assim, eu acho que tem uma análise, inclusive assim, que o livro mostra as qualidades, o texto mostra as qualidades do livro. Tem, mas te convencer é um pouco forte. Oferecer ao leitor uma avaliação do livro por meio de uma síntese crítica, é isso. Ele está avaliando o livro. Eu acho o livro muito bom por causa disso, daquilo outro. Não quer dizer que ele está te convencendo. Porque se ele fosse te convencer, ele ia ser um pouco mais apelativo. Mas a gente pode parar para pensar que essa avaliação é para no fim das contas, caso eu queira, eu leia aí também o livro. É um livro interessante, caso eu queira. Ele ainda fala assim, ainda mais se você é amante da história do cinema. Então, se você gosta do cinema, leia o livro. É muito legal, é muito interessante. Então ele faz uma avaliação crítica significa opinativa, criticar é opinar, e ele oferece também uma síntese do livro. O livro conta a história disso, daquilo outro. Divulgar para o leitor a obra cuja temática interessa a um grande público. Ele está querendo divulgar? Me pega um pouco isso aqui. Se ele quisesse só divulgar, ele ia chegar e falar assim, está nas livrarias o livro tal. Compre agora mesmo. Está divulgando, está fazendo marketing. Divulgar um livro, divulgar um produto é fazer marketing, fazer divulgação. Olha o livro tal aqui. Só que ele está mais do que isso, você está avaliando esse livro. Eu entendo que assim, ele acaba explicando partes. Sim, ele acaba utilizando algumas estratégias que a gente pode falar que facilitam o seu convencimento de que esse livro é bom. Sim, mas qual que é a função do texto? E aí, quando eu falo do texto, é um texto como um todo, não é de algumas partes. Não é uma coisa ou outra que ele faz. No texto, como no fim das contas, pra que aqui o Conto dos Clássicos escreveu esse texto? Pra avaliar. Ele tá avaliando o texto do livro, né? Em si. Uma questão chata, um pouco chata, assim. Mas, assim, uma questão clássica, tá? Então, muita atenção, porque cai demais textos assim, né? Questões assim lá no Enem.
beleza? Comenta aqui se agora essa questão fez sentido pra você e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um beijo e até a próxima!